Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o engenheiro civil, o Júlio Rodak. Júlio, muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do nosso programa. Obrigado, Minoso. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá. Bom, o senhor já está em Blumenau faz um bom tempo, né? Eu nasci aqui. É blumenauense? Eu nasci aqui, sou blumenauense, estou há 68 anos em Blumenau. Poxa, já faz um tempinho, né? Bastante. O senhor nasceu, se criou em que região aqui de Blumenau? Nós morávamos na Nereu Ramos, na rua, no final da Nereu Ramos. Meu pai construiu uma casa e morávamos lá. Ele era engenheiro da prefeitura. E época que não tinha nada, né? Eu imagino. Era Alameda, existia Alameda e o restante aqui não existia nada. Era tudo mato, barro, né? E só um pedacinho da Nereu lá no final. Bom, o hospital, o colégio, né? Estou falando, o colégio Pedro II já existia? O colégio existia. O colégio já é desde, eu não me lembro, mas 1930, 30 e poucos. Mas desde que o senhor se conhece por gente, sabe que o colégio estava lá, está ali, né? E estudei lá, inclusive. Então. Fiz todo o meu aprendizagem, fiz lá, né? Primário, ginásio, científico. E o Sagrada, claro, existia também. Estou falando de algumas coisas como ponto de referência da época, né? Da tua infância. Tinha Santo Antônio, né? Colégio Santo Antônio, tinha o Sagrada Família, tinha o Pedro II. Era o Luiz Delfino, eu acho, alguns colégios. O Luiz Delfino funcionava ali no antigo fórum, né? Antes de ser o antigo fórum, era o Luiz Delfino ali. O Luiz Delfino acho que funcionava na Rua São José, eu acho. Alguma coisa assim. Bom, mas isso também não vem ao caso. Eu só estou tentando lembrar de alguma coisa, já que o senhor disse que pouca coisa existia, né? Eu nasci em 48, né? Meu pai e minha mãe eram do Paraná, vieram do Paraná. Ah, eles vieram então, são paranaenses. Eles são paranaenses, vieram aqui e eu acabei nascendo, eles vieram em 49 e eu acabei nascendo aqui em 1950. Rodak é de origem 47, polonesa. Polonês. Meu avô era polonês, a minha avó também era polonesa. Vieram depois da guerra, da primeira, né? Vieram para o Brasil. Se instalaram aqui em 13, 14, qualquer coisa assim. Bom, e o teu tempo de escola, o básico, pelo menos, foi então no Pedro II? Todo o meu colégio foi Pedro II. Até a faculdade eu fiquei no Pedro II. Faculdade, o senhor estudou onde? A faculdade eu fiz em Curitiba, na Universidade Federal de Engenharia, de 67 a 71. E que lembrança tu tens do tempo de colégio? Lembra de algum professor, alguém que marcou? Ah, diversos, né? A gente tinha na época um pouquinho de ginásio, a gente tinha o Floriano, o Joaquim Floriano, que era uma figura que ficou na história, né? Tinha o professor Vitor Geller, tinha a Hebe, né? A professora Hebe, a Zambuja. Nossa, E o Pedro II era um colégio excepcional, né? Referência. E nós morávamos ao lado do campo de futebol do Pedro II, então passávamos o dia inteiro dentro do campo, né? Jogávamos futebol, íamos na academia, o Pedro II tinha uma academia de ginástica, tinha toda a parte de atletismo, que era o professor Arruda que tocava, Arruda Salomé, pai de um médico de Blumenau aqui. Sim. E nós passávamos o dia inteiro ali, né? O senhor falou do professor Floriano, é que muita gente já sentou aqui, participou do programa e fez referência, foi diretor lá, né? Alguns foram professores, como o Livro Pedrão, por exemplo, que tu deves conhecer, né? Ele não foi professor meu, conheço ele dessa época aí. O Floriano foi meu professor de matemática e depois ele virou diretor, né? Era o que tirava a bola nossa. Nós íamos jogar futebol no campo e ele, volta e meia, tirava a bola nossa, né? Ia caçar a bola. Mas era um baita professor, sabia tudo.
de matemática. Foi ali que te abriu o horizonte para seguir e aí optar pela engenharia? Porque a gente aprende um pouco na escola, um pouco o que vem lá do pai, da mãe. Rapaz, o meu pai é engenheiro, né? Meu pai é engenheiro e a gente desde 12 anos, 13 anos estava mexendo com isso, né? Eu ia nas obras, desenhava, fazia os projetos para ele, mas dentro da escola nunca saí, só fui resolver fazer engenharia mesmo quando eu estava no terceiro científico. Mas no teu tempo de escola, tu eras um bom aluno de matemática, por exemplo? Gostava da matemática, das exatas? Olha, eu não era bom aluno em nada. Olha. Na verdade, a gente ia levando. Então se justifica por que o professor tirava a bola do campo. Passava o dia inteiro no campo, né? O dia inteiro no campo, na rua. E trabalhava já na época de 64, que eu tinha 16 anos, 17. A gente estudava à noite, porque de manhã não tinha colégio científico, né? Só tinha à noite. Então, nessa época eu já trabalhava. Trabalhava de topógrafo, com o Hayashi, com o Kentaro. E dali, estudar que era bom, só fui estudar mesmo no cursinho. Mas também tem uma coisa, Júlio, eu acho que independente da geração da época, é coisa de adolescente, né? Um outro é mais aplicado, mas a maioria leva meio que na breca, como se diz. Hoje eu tenho um menino de 16 anos que eu procuro fazer com que ele estude, mas é difícil. E hoje eles têm tantas outras ocupações, essas tecnologias modernas aí. E a gente fica numa situação, eu fazia igual, mas hoje o mundo corre mais rápido, né? Corre mais, então não dá para perder muito tempo, né? Pois é, Júlio, mas naquela tua época de adolescente, de menino, fora o futebol, a bola, que tipo de atração, de lazer o menino de 14, 15 anos tinha? Nós passávamos o dia inteiro na rua. Era tomar banho no Rio Garcia, era subir os morros aí atrás de mato, atrás de cipó para se jogar. Passava o dia inteiro na rua. Não tinha TV, né? Era a época que não existia TV, não existia outra coisa. Então era jogar bola e andar na rua, direto. E os amigos eram do grupo aqui? Até hoje continua. São todos amigos, eram tudo uma mesma turma e até hoje todos eles se dão, se conhecem. Faziam muito desaforo, aprontavam muito, não? Acabamos depois, nessa época a gente montou um clube, que é o Locomotiva, né? Aí com 16 anos, 17 anos a gente já tinha um time de futebol, disputava os campeonatos da cidade, de futebol suíço, Bela Vista, já andava aí por aí, já tinha um nosso timezinho aí. Eu dizia, porque o jovem por si só, essa coisa da malandragem no bom sentido, né? Não se fazia coisa, às vezes incomodava o pai, a mãe, o professor, né? Mas cada um no seu tempo sempre tinha alguma coisa para fazer, para aprontar, ou era aquele menino comportado. Eu acho que o problema maior hoje é a droga, né? Sim, sim. Se a gente for levar, porque se a gente comparar a juventude que essa gurizada leva hoje e o que a gente tinha, a gente aprontava muito mais, né? Nossa, aprontava, né? Passava o dia inteiro aprontando coisa, né? E hoje, basicamente, eles fazem pouca coisa, mas só o problema hoje é que tem a droga no meio disso. Tem consequência, né? Mas a gente aprontava bastante. Não é nada do que uma boa surra do pai e mãe para... não escapava, né? Era assim, né? Era, né? Meu pai não gostava que a gente jogasse futebol, né? Não admitia. E lá em casa todos jogavam futebol. Todo mundo jogava e todo mundo jogava bem, assim, né? E ele não... Era pegar no campo e... A gente só podia entrar no campo do Pedro II quando ele parava de dar aula, né? Olha só. Ele dava aula no Pedro II também. Aí a hora que ele saía da aula lá, que dava o sinal do recreio, nós caíamos no campo. Eu vou falar um pouquinho sobre, o senhor falou da Rua Nereu Ramos, mas que lembrança tu tens da 15 no teu tempo de menino, assim, adolescente? De automóveis, por exemplo?
Rapaz, a coisa que eu mais lembro da Rua 15 é o cinema na 43 ali, o cine de rua. É uma lembrança que eu tenho desde aquela época. No domingo à noite se passava um filme ali da Casa Birg para frente ali, que era Gráfica 43. Ali a gente assistia os filmes no domingo à noite, aqueles documentários. A Copa do Mundo de 58 a gente assistia ali os jogos 2, 3 dias, uma semana depois. Ia todo mundo ali sentado no meio da rua, sentava em cima do calçamento ali na calçada, tal. O pessoal vinha com a sua cadeira e ali assistia os futebol, filme. Muito interessante. Eu falava de automóveis, algumas marcas que, claro, hoje é só quem é colecionador, né? Eu nunca fui muito ligado assim. Mas tu te lembras dos primeiros carros que circularam aqui? Eu lembro que o meu pai tinha um Chevrolet 48, né, na época, assim. Mas eu nunca fui muito assim de não sei, nem marca de carro, não sei. Ou talvez o que o senhor se lembra bem é que tinham poucos carros na rua, né? Sim, sem dúvida, né? Algumas pessoas tinham carro, né? Nem todo mundo tinha carro, né? Isso era caro, né? Não era barato. Telefone, carro, essas coisas. Televisão, né? Televisão nem tinha, né? Quando começou a TV aqui, pegava o sinal de Curitiba, né? Então você via aquele chuvisco todo na frente da TV lá, né? Era tudo de Curitiba. Poxa, não tinha muita coisa para fazer mesmo, né? Tinha, era andar na rua, né? Bom, teu tempo já era de discoteca ou era domingueira mesmo? De guria aí a gente ia em baile, né? Baile mesmo? Você ia nos bailes. E onde é que era o point? Era ABB, tinha alguma coisa, Olímpico tinha, ABB, Carlos Gomes, principalmente na ABB. Na ABB era que sempre tinha alguma coisa assim, domingo à noite, sábado à noite e tal. E era um lugar de encontro para se divertir ou daqui a pouco rolava um namoro, casamentos? Tinha de tudo, né? Tinha... Quando a gente era guria, ia no cinema, nem pegar na mão, pegava. Mas era assim mesmo. Os encontros eram no cinema, tinha o Cine Blumenau, tinha o Cine Bush. E no baile encostava quando tocava música lenta. E o baile era... Olha só. Mas era legal. Hoje mudou bastante, né? Hoje está melhor, né? A vida hoje, assim, é bem mais... A gente, relembrando essas histórias, Júlio, tem muita gente ali no sofá que está se identificando, vivendo esse momento também, lembrando, né? Que é legal a gente reviver as histórias, né? É muito interessante. Dá saudade daquele tempo, não? Não tem não. Eu acho que a vida você tem que seguir, né? Tem que relembrar, mas tem que seguir. As coisas mudam, hoje são outros objetivos, são outros caminhos e a gente se reúne de vez em quando, encontro meus amigos de antigamente aí, a gente ri e tal, mas vamos para frente, né? Júlio, vamos fazer um intervalo e depois a gente retoma essa conversa, pode ser? Vamos lá. Júlio Rodak é o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz.
99141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o engenheiro civil Júlio Rodak. O senhor falou que nasceu, se criou em Blumenau, vive praticamente a vida. Aqui eu digo praticamente porque ultimamente está residindo lá no litoral. O que a maioria dos blumenauenses fazem, né? Depois de um certo tempo eu vou buscar o litoral. Faz uns 10 anos que eu moro no Estaleiro, Balneário Camboriú. E resolvi dar um tempo na minha vida e fui morar lá, fazer algumas coisas e tocar alguns negócios lá. Mas agora estou de volta. Agora estou começando a voltar aí um pouquinho. O senhor tem idade, mas não está aposentado ainda, né? Não estou ainda. Ainda trabalho. Mas está com disposição, vigor para trabalhar, né? Isso é importante, não, né? acho que não vou parar de trabalhar. Não imagino eu parado e fazendo, sem fazer nada. Aí não tenho condições para isso. E os negócios, então, todos aqui em Blumenau ou o senhor continua trabalhando fora? Continuo tendo coisa lá em Balneário, construo lá, faço algumas casas, vendo. Hoje meus negócios estão lá, aqui a gente está em Blumenau reformando isso aqui, tocando, né? Mas por enquanto estou lá. Por enquanto o que me toca a vida é lá. Nós estamos aqui na Rua 7, onde um dia foi um dos hotéis que receberam figuras importantes na cidade, né, como ex-presidentes. Um deles foi João Goulart. O Santos esteve aqui, né, quando jogou com o Olímpico, foi? Quando jogou com o Olímpico. E aí, falar em Santos, nós falávamos de Pelé e companhia, né? Se não me engano, o Santos teve, acho que foi em 59 ou 61, acho que 61, que o Santos esteve jogando em Blumenau com o Olímpico. E eu até fiz essa preliminar na época do Olímpico. Eu jogava no infantil do Olímpico e a gente acabou fazendo a preliminar desse jogo do Olímpico com o Santos. Acho que o Santos ganhou de 9-0, alguma coisa assim, 8-0, 9-0. E o Pelé era o cara mesmo? Jogava muito, né? Ele, Cabralzinho, Mengalvio. Mengalvio é catarinense da Laguna, né? Mengalvio é daqui, Cabralzinho aquele dia jogou muita bola. Também. Mas o Pelé eu só vi pela televisão e um amistoso dele com a seleção paraguaia. Lá até ele fez um gol quando ele se despediu. Mas assim, depois é recuperar a imagem de jogos. Agora, o senhor teve a oportunidade de vê-lo jogando e aqui em Blumenau, né? Isso foi. Aí. Eu vi algumas vezes, a gente viu ele. Depois viajamos algumas vezes, fomos ver alguns em São Paulo, fomos ver uns jogos dele também. Por acaso é santista, não? Não sou. Mas tinha simpatia pelo time da... Eu de guri sempre torci pro Flamengo, né? E depois a gente acaba... O futebol acaba... A gente assistindo futebol acaba jogando e assistindo, a gente acaba separando, né? Torcer e jogar, né? Mas o senhor fez parte lá da base do Olímpico e tinha os pega-bom, Olímpico e Palmeiras aqui em Blumenau, né? Era pesado, né? Era dia de jogo, era pesado. E depois eu joguei também no Palmeiras. Chegasse a jogar lá no... Joguei... No Aderbal Ramos da Silva, né? Joguei lá e joguei no time do Palmeiras, né? Nós fomos lá treinar uma época lá, passei treinando lá com Adão, treinador. Na época que começou, logo tinha aquele pessoal de Goiás jogando aqui. O Barbieri era o presidente do clube. O Barbieri é Belchior? O Melchior, né? Aí me convidou. Disseram que trouxeram um bom time naquela época, a base do time de Goiás, né? Isso, e eu jogava as brincadeiras aí, futebol de praia, futebol por aí, e aí me levaram lá para treinar, mas eu já era engenheiro e aí acabou não seguindo isso. Pois é, mas nós estávamos falando do Hotel Rex, né? Que é a parte antiga do hotel que foi construída em 1950. 50 ele ficou pronto, E que estava aqui um prédio abandonado do lado do posto de gasolina, do lado do hotel, aqui nesse ato, e que o senhor, né, resolveu reformar. E hoje ficou, né, um prédio moderno, mas mantendo a fachada, né,
contando um pouco da história do velho casarão. Eu não conheço muito a história do Rex aqui, mas ele é de 1950, que foi inaugurado para comemorar o centenário da cidade, né? E há uns 4 anos atrás, ele estava abandonado já há 20 anos, 30 anos, estava abandonado há muitos anos. E nós compramos, eu e um amigo meu, compramos o prédio e começamos a reformar. Depois de 2 anos, começamos a reformar para fazer um prédio comercial, né, com o intuito de vender ou de alugar. E passado ali, quase final de obra, a gente resolveu transformar aqui num cowork, né, num escritório compartilhado, montamos uma empresa e hoje a gente está administrando aqui um espaço É um espaço que o empresário vem aqui, ocupa a sala, a infraestrutura, desenvolve a sua atividade sem ser dono e sem local o espaço. Ele fica naquele período que ele precisa. Isso. Hoje, então, a gente está prestando um serviço, né? A gente disponibiliza aqui mesa, telefone, internet, limpeza, e a pessoa vem, se estabelece aqui por 1 hora, por um dia, por um mês, por um ano. O que for necessário. O que for necessário a ele, atender as exigências dele, e a gente presta esse serviço. É algo moderno e necessário, né? Hoje é a tendência, né, de trabalhar com auxílio de outras pessoas, você compartilhar o teu trabalho, a pessoa aqui ao lado, ele pode ser o teu parceiro num futuro, né? Você divulga o seu processo, o seu projeto, enfim, é um negócio interessante, né? Antigamente a gente escondia, né? Fazia alguma coisa e escondia, hoje eu tenho que fazer e mostrar, né? E nada melhor do que ter um monte de gente em volta e eu poder mostrar isso, né? Que a pessoa vem de outra cidade, de outro estado, até de outro país, vem aqui, ocupa o espaço, dentro da sua condição, né? As pessoas que trabalham hoje em casa, por exemplo, né? Que você receber um cliente dentro da tua casa é um negócio meio complicado, você mostrar um trabalho. Então eles vêm aqui, hoje alugam 1 hora, uma sala de reunião, atende o cliente dele e está resolvido. Interessante, né? E tem mercado. Tem mercado, é um mercado que cresce, né? No Brasil inteiro, né? A gente participa aí de uns clubes de coworking no Brasil e bomba, né? O que chama atenção, né, é a iniciativa de transformar um prédio abandonado, histórico, como dissemos, aqui ficou quando era hotel o Santos, Pelé, vieram presidentes, né, o presidente da República como João Goulart, outras autoridades, sabe, sei lá quantas pessoas passaram por aqui, importantes ou não, né? E que o senhor, ao resgatar, recuperar esse prédio, resgata um pedaço da história da cidade. Sabe que no dia que a gente abriu aqui, a gente fez um coquetel, convidamos algumas pessoas e veio o seu Otto Bayer, o Roberto Bayer. O Otto Bayer trouxe o pai, o seu Roberto Bayer, que era proprietário do imóvel aqui. O seu Roberto estava contente, trouxe plantas, trouxe fotografias para nós, né, que conseguimos restaurar um negócio que estava abandonado. Interessante se o senhor pudesse resgatar um pouco da história, fotos, por exemplo, a gente falou aqui o caso do Pelé e coisas, se conseguisse alguma foto de época, alguém tivesse isso aí, que hoje com as tecnologias que tem aí, Face, coisa, com as redes sociais. A gente tem alguma coisa. E expor, criar uma galeria, alguma coisa para... Né? Isso, a gente já está fazendo isso já. A gente vai colocar nos corredores essas fotos antigas, né? O próprio hotel ainda tem alguma coisa disso também, na recepção do Hotel Rex, aí hoje que é novo, né? Também tem, então a gente está resgatando isso aí para fazer essa amostra aí. Essa é a primeira vez que o senhor faz esse tipo de coisa ou já recuperou outros imóveis também? A ideia é continuar o projeto? A coisa surgiu assim, do acaso? Pelo acaso, Fui convidado a participar na compra do imóvel, avaliamos se valia a pena ou não
e embarquei nessa, né? Mas pode servir... Mas é difícil. Mas pode servir de ideia para outras pessoas, porque tem tanto casarão bonito, antigo, aí que pode ser recuperado, até para embelezar a cidade, prédios que estão ali abandonados, né? Mas não é muito fácil, não. Imagino. Pela burocracia da cidade, das prefeituras, dos órgãos em si competentes para isso, é uma burocracia muito grande. Trabalhoso, né? Você tem que insistir para poder... Nós ficamos 2 anos aqui para aprovar o projeto. Demorou o processo. Então, isso, para quem quer empreender e visa um lucro, visa um retorno financeiro, isso é difícil. Você tem que ter... Paciência. Júlio, mas além disso tudo, tem a questão de restaurar um imóvel antigo, porque mexer na hidráulica, na elétrica de um prédio desses, dá trabalho e dá um gasto considerável. Não, você tem que abandonar tudo, né? Você tem que esquecer tudo que tem aqui dentro, hidráulica, elétrica, enfim, não pode pensar em nada. Então, o custo de você construir e mais a demolição anterior. Então, o que fica então é a estrutura, base, né? E a fachada. Claro que depois a pintura, a recuperação, enfim. Mas porque se tu for olhar teto, piso, tudo, parede, tudo é tudo diferente. O custo para esse tipo de imóvel é maior do que eu fazer ele novamente. Imagino. Eu tenho mais custo hoje de construir esse imóvel aqui do que se eu tivesse que refazê-lo. A opção que a gente teve foi de pedir o tombamento histórico, para poder preservar a área que existia, porque nem isso hoje o plano diretor permite. Se eu tivesse esse terreno virgem, sem nada, eu não construiria o prédio que tem aqui. Então a gente pediu o tombamento, né? Já era cadastrado o imóvel como em patrimônio histórico, mas não era tombado. Aí nós conseguimos com que fosse tombado esse prédio. E que a prefeitura exigia garagem nesse prédio. Então, entre botar garagem, né, não teria que derrubar o prédio para botar uma garagem. Então, aí esse prédio ficou abandonado há algum tempo porque não tinha alvará de construção. E agora então foi possível? E agora, com o tombamento, foi possível a gente resgatar isso. Júlio, e o senhor, fora esse empreendimento, continua construindo, então, continua na ativa, firme e forte aí? Continuo querendo construir mais. Imóveis residenciais, imóveis comerciais? Eu tenho feito residências, normalmente. É um negócio mais rápido, você vai, constrói, vende. É claro, o senhor é um engenheiro, o senhor mesmo que desenha a planta, prepara... Alguma coisa eu faço. Né? Mas hoje não dá tempo mais, né? Mas eu fazia alguns projetos, mas a gente tem uns parceiros arquitetos que fazem, né? Então eu construo, fazia parte de estrutura, não faço mais, né? Toda a parte de cálculo de concreto armado, né? Essa, aliás, é a minha profissão, né? Tua especialidade? Minha especialidade é a estrutura de concreto armado, mas também hoje não faço mais, o escritório toca e não tem mais condições de fazer isso. Bacana, Júlio. Acho que foi possível né, matar a curiosidade e a saudade de algumas pessoas, né, que nos assistiram até aqui, né? E pena que meia hora a gente não pode falar tanta coisa, mas deu para pincelar um pouquinho da tua vida, do teu trabalho. Quero te agradecer, hein? Obrigado, sucesso. Valeu. Esperamos o pessoal aí. Bacana. Júlio Rodak, engenheiro civil, foi o nosso entrevistado do programa Nossa Gente. O programa está terminando. Eu te convido para você ficar sintonizado na programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.